quero estar cumprimentando a todos com a paz do Senhor. Estamos agora no nosso canal do YouTube, no nosso momento, resumo da nossa escola bíblica. Quem vos fala aqui é o pastor Paulo Delanhas, de São Paulo, Jundiaí. Quero convidar você, que ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, a se inscrever, digitando lá paulo.delanhas, compartilhando também os nossos vídeos com os seus amigos no WhatsApp, no Facebook, no Twitter, no Instagram, pedindo também para eles se inscreverem, deixando lá o seu link, curtindo e também fazendo o seu comentário, pois é muito importante a sua participação no nosso canal do YouTube, pois nosso canal do YouTube está chegando à marca de 700 vídeos. Temos várias palestras na área da família, na área de casais, pois somos palestrantes, tá? Temos vários vídeos com palestra em defesa da fé, temos mensagem para as crianças, temos louvores e mensagens que edificam, e o nosso resumo da escola bíblica como esse toda semana no nosso canal do YouTube há mais de 2 anos. Nos compartilhe, curtindo, vendo, assistindo e enviando aos seus amigos. Quero deixar alguns versículos de parâmetro para a nossa aula de hoje. Primeiro se encontra em 1 Coríntios 2, 14 e 15. As coisas espirituais são discernidas espiritualmente. E 1 Coríntios 13, 12. O crente tem a promessa de conhecer a Deus face a face. E 2 Pedro 1, 4. O poder divino é capaz de transformar o homem. 1 Coríntios 15, 56 e 57. O triunfo sobre a morte está assegurado aos salvos. 1 Tessalonicenses 4, 14. A ressurreição de Jesus é a garantia da nossa ressurreição. Mateus 16, 18. Nenhuma potestade do ar pode prevalecer contra a igreja, para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Essa é a oração de Paulo, é o pedido de Paulo a Deus. A vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferida aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. A nossa leitura bíblica de base para a nossa aula de hoje, Efésios capítulo 1, versículo 15 ao 23, que nos diz assim a palavra de Deus: pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da sua glória, da sua herança, nós santos, e qual a sobre excelente grandeza de seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todos os principados de poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas em seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, qual que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. O que Paulo está nos dizendo aqui, que Cristo é o triunfo da igreja. E como Cristo é o triunfo da igreja, nós também, que somos a noiva, que somos a comprada, que somos a eleita, que somos a igreja, triunfaremos também por Cristo. Como Deus ressuscitou
Jesus dentre os mortos, nós também seremos ressuscitados. Nós também iremos ao encontro do Senhor nos ares. Nós ouviremos o toque da trombeta. Se o nosso corpo já estiver morto, se já tivermos sido sepultados, nós sairemos do sepulcro para encontrar com o Senhor. Se estivermos aqui e a trombeta tocar, deixaremos esse corpo corruptível e estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a promessa de Deus através de Jesus, a igreja, a sua noiva. O plano de salvação divina revela uma santa vocação, as riquezas da herança divina e a grandeza do poder de Deus. Uma vez salvos, somos vocacionados para a santidade, a serviço e a participação gloriosa no poder. Uma vez salvos, desfrutamos das riquezas da glória divina, experimentando o perdão dos pecados, a adoção de filhos e as bênçãos a ser desfrutada no poder. Uma vez salvo, seremos glorificados, exemplo de Cristo Jesus. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, essa promessa de Deus a mim e a você, que somos a igreja, que somos a noiva, que somos a eleita do Senhor. Na introdução da aula de hoje, diz-nos aqui no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo, ele nos traz um início de uma longa sentença, assim dividido a ação de graça em 1 Efésios 1, 15 e 16, oração intercessória, Efésios 1, 17 e 19, e confissão de louvor, exaltação, Efésios 1, 20 e 23. Nessa sentença somos exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição, buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão de nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder do nosso Deus. Então, aqui está algumas sentenças que Paulo coloca a nós, a igreja, a noiva de Cristo, que receberemos de Cristo se permanecermos fiéis até a vinda do Senhor Jesus. Primeiro tópico, a esperança da vocação e as riquezas da sua glória. O apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreender quais são a esperança da vocação e as riquezas da glória de sua herança, ou seja, da nossa herança, daquilo que adquirimos por direito como filhos. Fomos enxertados na oliveira e hoje somos filhos, então temos direito a todas as bênçãos que Deus outorgou a Israel, que é o filho legítimo. Nós, agora como filhos adotados, também participaremos dessas glórias, dessas heranças, a qual o Senhor, o justo juiz, nos dará naquele dia. Ação de graça e intercessão. O apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos, Efésios 1,16, e por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como a eleição da predestinação, a filiação e o dom do Espírito Santo, Efésios 1, 3, 14. Questão da predestinação, já explicamos na aula passada, não é questão de escolha de salvar alguns e condenar outros ao inferno, não é essa predestinação que a Bíblia ensina. Esse outro ensino é um ensino antibíblico, é ensino de homem. Quando falamos em predestinação, falamos em uma escolha que Deus faz àqueles que já são salvos, aqueles que já foram eleitos, e não ao pecador do mundo. Ele intercede para que seja concedido aos seus eleitos o espírito de sabedoria e de revelação. Efésios 1,17. Paulo estava ciente de quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo de quão impossível é alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus. 1 Coríntios 2, 14 e 15. É por isso que Paulo está orando, para que os nossos olhos, o nosso entendimento se abra. Porque o homem natural, o homem carnal, ele não consegue compreender a glória de Deus, ele não consegue compreender o poder de Deus, só consegue entender esse mistério, só consegue entender
esse trabalhar, essa grandeza de Deus na vida do homem e da mulher, aquele que tem a sua mente aberta pelo Espírito Santo. Por isso, ele rogava para que os crentes recebessem a capacidade de compreenderem por meio do Espírito Santo a esperança da chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. Efésios 1, 18 e 19. A esperança da vocação. Em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. Como já dissemos, Paulo está insistentemente pedindo a Deus que o Espírito Santo ilumine a nossa mente, o nosso entendimento, o entendimento do crente, da igreja, sobre o que Deus preparou para ela. Pois a palavra de Deus diz que aquilo que foi preparado para a igreja, olhos nenhum nunca viu e nunca subiu ao coração do homem. São coisas inefáveis, são coisas gloriosas que a igreja irá disputar após vencer o mundo. Assim, eles seriam capazes de experimentar e conhecer profunda e espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. Podemos dizer que tal esperança divide-se em pelo menos 3 aspectos. Primeiro, Deus chamou pessoas no passado. 2 Timóteo 1,9, ou seja, uma chamada em que ele teve a iniciativa por meio da eleição em Cristo, da qual fazemos parte. Efésios 1:3 ao 14. B, segunda parte, a chamada abrange serviço e santificação no presente. Filipenses 3:14, isto é, achar-se irrepreensível, viver em comunhão e andar de modo digno. Efésios 1:4, Efésios 2:11 e 18, Efésios 4:1. 3. A participação gloriosa no futuro. Efésios 5:27, que compreende a vida eterna e a esperança de conhecer a Deus face a face. 1 Coríntios 13:12. Veja o privilégio que nós, como a noiva, a igreja de Cristo, temos. Conheceremos e veremos Deus face a face como Ele é. E nós teremos este corpo corruptível, este corpo de pecado, transformado em corpo de glória. E seremos semelhante a Ele quem? Cristo. Isso você compreende melhor lendo 1 Coríntios capítulo 15. As riquezas da glória de sua herança. Na oração, o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória de sua herança. Efésios 1:18. A expressão sua herança enfatiza que Deus deu aos seus eleitos. Colossenses 1:12. Já o termo riqueza refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação, tais como o perdão dos pecados, a adoção de filhos e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir. Colossenses 1:27, 1 Pedro 1:4-5. Como, por exemplo, vermos a Deus, a Cristo e o adorarmos para todo sempre. Apocalipse 22:3-4. Se no dia aprazado os fiéis estarão reunidos nas bodas do Cordeiro. Apocalipse 19:7-9. Então os salvos tomarão posse da herança preparada desde a fundação do mundo. Mateus 25:34. Muito em breve a igreja irá para as bodas. Muito em breve a igreja deixará este mundo de pecado, esse mundo de angústia, esse mundo de aflição, esse mundo que muitas das vezes dá medo, este mundo que muitas das vezes nos faz chorar, este mundo que muitas das vezes mostra que não há mais esperança. É corrupção em todos os meios políticos, é crime, é droga, é prostituição, é homossexualismo, é enfermidades, pestes, como a pandemia que vivemos agora e neste ano, neste exato momento do coronavírus, pessoas morrendo em todo o mundo, milhares, mentiras, traições, tudo aquilo que o maligno propõe
a fazer neste mundo, Ele tem feito, muito bem feito. Mas nós sabemos que a igreja, que a noiva de Cristo, logo mais vencerá todos esses obstáculos e estaremos para sempre com o Senhor na glória, nas bodas do Cordeiro. Amém? Tópico 2. Sobre excelente grandeza e força no poder divino. O poder divino é imensurável e nada pode detê-lo. Em sua carta, Paulo se esmera no esforço de traduzir a grandiosidade e a eficácia desse poder que opera em favor dos crentes, sobre a excelente grandeza de seu poder. O apóstolo orou para que os salvos pudessem entender sobre a excelente grandeza do poder de Deus. Efésios 1,19. Perceba que a palavra sobre excelente é traduzida do grego hyperbalo, que na forma adjetivada significa extraordinário. 2 Coríntios 4,7. Já a expressão seguinte, megetos, grandeza, objetiva é enaltecer a magnitude do poder de Deus, que a todo sobrepuja. Mateus 26,64. O termo dunamis, aqui traduzido por poder, indica feitos miraculosos que querem forçar fora da medida. Atos 8,13. Logo, a repetição desse termo indica que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem. 2 Pedro 1,4. E o único que tem poder, o único que pode fazer isso é exatamente o nosso Deus, através do sacrifício perfeito de Jesus na cruz do Calvário. E que somente um poder tão grande assim pode operar e concretizar as bênçãos inclusas na esperança da vocação e nas riquezas da herança. Efésios 1,18. A força do poder divino. Na sentença, segundo a operação da força do seu poder, Efésios 1,19, o apóstolo faz uso de 3 vocábulos gregos, concordes entre si. Primeiro, a palavra operação, que é a tradução de energia, e também significa energia, melhor dizendo, e também significa eficácia, sinalizando a ideia de poder em atividade. Colossenses 1,29. O outro termo é, segundo a expressão força, vem do termo kratos, que traz a ideia de intensidade. E, finalmente, inchus, que indica o poder inerente de Deus. João 1,12, 2 Pedro 2,11. A associação desses conceitos revela o poder potencial de Deus, que é inerente à sua natureza divina, opera em favor dos que crêem. Para aprofundar essa impressionante descrição, Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis da força desse poder. Então, Paulo vai nos dar agora 3 exemplos que é irrefutável desse grande poder operado por Deus a favor do seu Filho e que também irá culminar na operação sobre a igreja no dia do arrebatamento. Primeiro, a ressurreição de Cristo, Deus faz com que Cristo ressuscita e assim fará com a igreja. Sua ascensão à direita de Deus nos céus, ou seja, eleva Deus, Jesus, após a ressurreição aos céus. Também fará isso com a igreja. Sua elevação acima de todo o domínio. Efésios 1, 21 e 22. Cristo é o cabeça da igreja. Cristo é o dono de tudo. Tudo foi sujeitado a Cristo. Até mesmo o diabo terá que se dobrar diante de Jesus no dia
do grande trono branco, no dia do juízo final. Então a igreja, através de Jesus, ela também irá triunfar sobre o pecado, irá triunfar sobre tudo aquilo que se relaciona a este mundo pecaminoso. Amém? A natureza de Deus, subsídio teológico. O Deus onipotente não pode ser plenamente compreendido pelo ser humano, mas nem por isso deixou de se revelar de diversas maneiras e em várias ocasiões, a fim de que venhamos a conhecer. Então Deus, ele tem prazer que o homem o conheça. Disse isso através do profeta Oséias. Deus não pode ser compreendido pela mera lógica humana e nem sequer sua própria existência pode ser comprovada desta maneira. Com isso, queremos dizer que não de forma alguma, diminuindo seus atributos, fazendo uma declaração confessional das nossas limitações e da infinitude divina. Nosso modo de entender a Deus pode ser classificado em suas preposições primárias. Deus existe, ele se revelou a nós de modo adequado e através de sua revelação inspirada. Qual é? A palavra dele, a Bíblia. Deus, ele se revelou ao homem. Deus se revelou à humanidade. Deus fez-se carne e habitou conosco. Jesus, o seu Filho, o Emanuel. Além disso, Deus está sustentando ativamente o mundo que criou. Na conservação, ele sustenta a criação através de leis estabelecidas. Atos 17, 25. Na providência, ele controla todas as coisas existentes no universo com o propósito de levar a efeito seu plano sábio e amoroso, de forma que não venha interferir na liberdade de suas criaturas. Gênesis 26, Gênesis 50, 20, Jó 1, 12, Romanos 1, 24. Então Deus nos deu a liberdade. Deus não nos criou como robô. Deus não nos criou como marionete que pode ser dominada, a bel prazer de alguém que a faz, de alguém que a domina. Nós temos o livre-arbítrio, mas também sabemos que prestaremos conta a Deus de tudo aquilo que falamos, fazemos, ou mesmo do que não fazemos, mesmo do que não falamos. Nós teremos que dar conta da nossa vida diante de Deus. Tópico 3. Cristo, nosso exemplo de exaltação. Nesse ponto, veremos 3 aspectos da exaltação de Cristo, que atesta a grandiosidade do poder de Deus, disponível também aos crentes. Cristo, a primícia dos que dormem. Então veremos agora 3 aspectos da exaltação de Cristo que se referem também a nós, a igreja. Primeiro, Cristo, a primícia dos que dormem. A primícia quer dizer o primeiro. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos. Efésios 1, 20. De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como a obra do poder de Deus. Atos 2, 24, 3, 26, 17, 31. Ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito a primícia dos que dormem. 1 Coríntios 15, 20, 22. Assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia de que seremos ressuscitados também. 1 Tessalonicenses 4, versículo 14. Então nós, a igreja, se estivermos dormindo em Cristo, também ressuscitaremos. E se estivermos aqui, como eu disse, quando a trombeta tocar, ouviremos o toque da trombeta e subiremos para a glória do Senhor. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo está disponível também aos salvos. Efésios 2, 6. A mim e a você, a igreja de Cristo. Deste modo, os crentes vencerão a morte e se erguerão gloriosamente de seus sepulcros para reinarem com Cristo eternamente. João 5, 28, 29, Filipenses 3, 20, 21 nos dá
esta garantia do nosso passaporte da morte para a vida eterna. Cristo é levado à direita de Deus. Essa é a segunda tônica sobre Cristo estar à direita de Deus e feito a promessa à igreja. Paulo reforça o poder de Deus quanto da elevação de Cristo ao trono, pondo-o à sua direita nos céus. Efésios 1:20. Aqui está em foco a ascensão de Cristo, em referência à promessa messiânica. Salmo 110, Atos 1:6. O grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Filipenses 2:9-11, Colossenses 2:15. Esse triunfo também está assegurado aos salvos. 1 Coríntios 15:56-57, e endossa a nossa participação na vida celestial, conforme indica a expressão, nos fez assentar nos lugares celestiais. Efésios 2:6. Assim, tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são obras do poder do Pai. São Deus, o Pai, que determina e realiza todas essas gloriosas obras para com seu Filho Jesus Cristo. Cristo exaltado sobremaneira. Nesse ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou a Cristo acima de todo o principado, e poder, e potestade e domínio, de todo nome que se nomeia. Efésios 1:21. Ou seja, Cristo é o dominador sobre todas as coisas. Tudo que há neste mundo, tudo que há no mundo espiritual está sob o domínio de Cristo. Significa que ele foi exaltado acima de toda a eminência do bem e do mal. Nada escapa aos olhos do Senhor, e de todo título que se possa conferir nessa era, também no porvir. Então tudo está sujeito inteiramente ao nosso Cristo. O resultado desse triunfo traz duplo benefício à igreja. Olha que algo interessante que Paulo nos revela, que o resultado desse triunfo traz duplo benefício à igreja. Primeiro, que Deus fez Cristo cabeça da igreja, 1:22. E segundo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo, Efésios 1:23. Então nós somos, o espelho para este mundo. Nós somos aquele que refletimos a glória, o poder de Cristo ao pecador, ao mundo. Então, a igreja que eu estou falando não é as paredes de concreto, é eu e você. Temos que ser exemplo para este mundo, temos que ser luz para este mundo, temos que ser esperança para este mundo, como Cristo é para nós, a igreja. Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Mateus 16:18, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, e não prevalece, tá? Nós estamos vivendo agora a pandemia do coronavírus e as igrejas estão fechadas. Alguém pode dizer, então, o diabo está vencendo a igreja? Não, porque o que está fechado é o templo de concreto, de madeira, de tijolo, não a igreja. A igreja está aqui, através desse vídeo, eu sou uma igreja e estou falando com você. Através das lives, através do Facebook, através do Twitter, do Instagram, do WhatsApp, formamos milhares de igrejas. A igreja não parou, a igreja não fechou, porque a igreja somos nós. Nós somos a boca de Deus. Por isso que as portas do inferno não prevalecem contra nós. Subsídio teológico. A ênfase no Novo Testamento recai mais na ressurreição do corpo do que naquilo que acontece imediatamente depois da morte. A morte continua sendo uma inimiga, mas não é para ser temida. 1 Coríntios 15:55-57, Hebreus 2:15. O que Paulo está dizendo aqui
né, é que a morte realmente é algo que faz nos temer. Mas a Bíblia não enfoca no que acontece na morte, porque isso nem tem interesse para Deus. A Bíblia enfoca exatamente na ressurreição, quando nós, a igreja, venceremos a morte e estaremos para sempre com o Senhor. Nós tememos a morte porque não fomos criados para morrer. Nós tememos a morte porque temos sentimento de pai, de mãe, de filho, de parente, de amigo. Por isso choramos no velório. Mas a morte para o cristão não é o fim. Na verdade é o começo de uma nova vida, de uma nova esperança, aonde estaremos para sempre com Cristo. É por isso que a palavra de Deus não enfoca na morte, ela enfoca na ressurreição, naquilo que a igreja irá triunfar se ela estiver em Cristo. Para o crente, o viver é Cristo e o morrer é lucro. É isso que estamos dizendo. Isso significa que morrer é receber mais de Cristo. Filipenses 1, 21. Logo, morrer é estar com Cristo e muito melhor que permanecer no corpo presente neste mundo. Embora devamos ficar aqui enquanto Deus considere que isso seja necessário. Filipenses 1, 23, 24. Depois disso, a morte nos trará o repouso, ou cessação das nossas labutas e sofrimentos terrestres, e a entrada na glória. 2 Coríntios 4, 17, 2 Pedro 1, 10, 11, Apocalipse 14, 13. Ou seja, a morte não é nada. A morte não pode nos deter. A morte não pode nos fazer parar. A morte, na verdade, é o veículo que nos levará à presença de Deus. Aleluia! Glórias a Deus! Conclusão. Embevecido com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus, atitude que deve ser seguida por todos os salvos. A compreensão das ativas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que crêem. Aleluia! Glórias a Deus! Então, para você que temia a morte, para você que achava que a morte era um inimigo terrível, a morte, na verdade, é o nosso passaporte para a glória. A morte é o nosso passaporte para vermos Deus face a face. Sentimos o sentimento da perda do pai, da mãe, do filho, da mulher, do marido e do amigo. Mas isto não é comparado com a glória que Cristo há de nos revelar, aonde nunca mais ouvirá falar em dor e morte, em enfermidade, em pandemia, em coronavírus. Lá no céu estaremos para sempre com o Senhor e seremos para sempre como Ele é, porque como Cristo ressuscitou dos mortos, a igreja também ressuscitará. Se esperarmos de Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Ainda bem que a nossa esperança não está nessa vida, mas a nossa esperança está no céu. Amém? Deus abençoe a todos. Pastor Paulo Delanhas de São Paulo, Jundiaí. Não está inscrito no nosso canal do YouTube? Se inscreva. Digite lá, Paulo.Delanhas no YouTube, ou a receber o nosso link no WhatsApp, no Facebook, no Twitter, no Instagram. Se inscreva, faça o seu comentário, toque o sininho, pois é muito bom ter você conosco. Um grande beijo no coração de cada um. Amém?